aí, seus desenheiros, como é que vocês estão? Sou eu aqui de novo, Rubens Scarelli, e sejam muito bem-vindos à live do Husky. E aqui eu ensino vocês como se tornar um ilustrador digital e desejado, né? Um ilustrador desejado e fazer dinheiro no mercado de ilustração vetorial, tá? Eu sou o cara que ensina o pessoal a trabalhar com vetor e especialmente com o Illustrator. Então, bora lá, hoje vai ter uma live aqui falando sobre os 9 mitos sobre a profissão ilustrador. Por incrível que pareça, né? Nós temos muitos mitos, mas vamos falar aqui dos 9 principais. Primeiro mito, ilustrador não é profissão. Como assim não é profissão? Muita gente ainda acredita nisso. Apesar da nossa profissão não ser regulamentada, quando você vai preencher cadastros, nunca aparece lá ilustrador, né? Mas se você está ganhando dinheiro, se você está vivendo disso, sim, ilustrador é profissão. Você não paga imposto como qualquer um, você não contribui com o país, você não contribui com a sociedade, você não contribui com as empresas, você trabalha, você ganha seu dinheiro, às vezes você trabalha muito e ganha bem, às vezes, né? Alguns ganham bem, se você sabe cobrar direitinho. Então, profissão, sim. O ilustrador, sim, é um profissional, tá? É uma profissão, e é uma profissão nobre, eu diria, tá? Porque nós embelezamos o mundo, não é? A gente ilustra, a gente dá cara às coisas, né? Aos textos, a gente dá cara à capa do livro, à capa do CD, né? Então, a gente é um profissional, sim. Ilustrador é profissional, e não deixe que ninguém fale o contrário. Se alguém chegar para você falar, eu sou ilustrador, e o cara falar, mas o que você faz para ganhar a vida? Cara, eu ganho a vida como ilustrador, e ilustrador é profissão, sim, senhor, tá bom? Então, não deixe ninguém falar o contrário. Ilustrador é profissão, e sempre bata o pé se alguém falar ao contrário. Tá legal? Mito número 2, você não ganha dinheiro sendo ilustrador. Olha, eu rio quando alguém fala alguma coisa assim, tá? Porque eu sou a prova viva de que é possível ganhar e ganhar muito bem como ilustrador. Gente, hoje em dia a profissão é muito valorizada, existe muitas empresas aí que, né, estão colocando ilustrações em seus produtos, em seus serviços, tá? Então, é uma profissão que realmente dá dinheiro. E quando você pega clientes bons, clientes grandes, você ganha muito dinheiro em um único projeto, tá? Ou então você pega clientes que te contrato por, sei lá, trabalhos durante meses aí, tá? Então, rapaz, sempre dá dinheiro. Ilustração dá dinheiro e você precisa acreditar nisso. Às vezes, eu vejo às vezes até próprios ilustradores falando que não ganham dinheiro, né? E começam a dizer, para falar besteira por aí, né? Então, às vezes, o cara que não ele se acha um ilustrador, só que ele não faz a coisa certa, aí sim o cara não ganha dinheiro. Se você faz tudo certinho, se você trata muito bem seus clientes, se você procura por trabalho, sempre vai ter trabalho, sempre vai ter dinheiro na parada, tá bom? Então, ilustrador ganha dinheiro. Eu não vou ficar aqui falando, né? Às vezes eu falo o valor que eu ganho em ilustrações, tá? Não vou ficar falando isso agora também, mas eu já ganhei
em algumas ilustrações aí que eu faço para o exterior. Já ganhei aí, tipo, mais de $20 mil em um único projeto, tá? Então, dá dinheiro sim, e eu sou a prova viva disso, tá bom? E eu conheço muita gente aí que ganha muito mais do que eu, tá? Ganha muito mais do que eu. Eu não sou sei lá, o super ilustrador, o cara, o melhor ilustrador do Brasil, não, não, longe disso, tá? Imagine quem realmente já está há muito tempo, tá há tempos aí e está bem posicionado na carreira, né? E é legal, né, cara? É legal e eu torço para que todo mundo ganhe bastante dinheiro e que nossa profissão se torne aí uma coisa desejada, né? Que as pessoas vejam a nossa profissão como algo que realmente dá dinheiro, é uma profissão que possa crescer ainda mais, tá? Vamos lá, mito número 3. Eu preciso ser um Michelangelo para trabalhar com ilustração. Tá longe disso, gente. Tá longe. Você tem que pensar nas suas limitações, às vezes. Existe muito mercado, existe mercado para todo mundo, tá? Eu conheço muitos ilustradores, eu vejo muitos ilustradores, eu acompanho bastante ilustrações, e eu vejo muito ilustrador que, sei lá, tem um traço até infantil, sabe? E o cara ganha muita grana. E eu sempre dou exemplos, sempre dou exemplos aqui no quando eu falo sobre isso, tá? Existem ilustradores aí. Se você pegar aqui, ó, eu tenho uns livros aqui atrás do American Showcase de ilustração. Você folhear ali, você vai ver muita ilustração bem, sabe? Quando um leigo vê assim, fala, poxa, que ilustração horrível, tá? Mas o que é importante é que a pessoa sabe contar uma história com aquela ilustração, tá? O cara sabe desenvolver e o cara, apesar do traço dele, ele é muito requisitado no mercado. Acontece muito. Eu tenho vários exemplos aqui. Eu sempre falo do Gary Baseman, que é um cara que ele tem um traço bem no estilo dele, sabe? Bem infantil, assim, mas é um traço estiloso. Então, é o estilo dele. E, às vezes, o cara procura aquele estilo, tá? Então, realmente, você não precisa ser o super ilustrador para trabalhar com ilustração, para ser um profissional, tá bom? O que você faz também sempre vai ter mercado para isso, tá bom? Então, vamos lá. Mito número 4. Um ilustrador fodástico ganha mais que um considerado não tão bom. Nem sempre, tá? Nem sempre mesmo. Muitos ilustradores aí que fazem ilustrações hiperrealistas, às vezes ganham menos do que um cara que faz uma ilustração super simples, tá? Por que isso? Muitas vezes o ilustrador muito bom, ele acaba não sendo muito produtivo. E isso, às vezes, o ilustrador produtivo é o que mais ganha. É aquele que mais produz, aquele que sabe contar a história com as ilustrações dele, tá? Então, às vezes, você não precisa ser aquele cara fodástico, né? Aquele cara fodão. Você não precisa ser porque, como eu falei anteriormente, tem mercado para todo mundo, só que às vezes é o estilo que conta mais. Às vezes um cara faz um negócio hiperrealista e não tem tanto mercado para ele. Por quê? Não tem um estilo, sabe? Quando é muito realista, não existe um estilo. É como se fosse uma foto. Eu já vi muito cliente até falando. Já vi clientes falando. Se eu quiser uma ilustração realista, eu contrato um fotógrafo, né?
Então, acontece muito isso. Então, às vezes, é o estilo da pessoa que conta. Às vezes, conta mais do que o cara que tem uma técnica super avançada, entendeu? Aquele cara que fica estudando demais e acaba não acaba fazendo pouca coisa. E às vezes o cara ele é mais ligeiro para fazer uma ilustração, ele é mais rapidão assim, e ele acaba ganhando mais grana do que um cara que desenha demais, tá bom? Número 5. Número 5, ilustrador tem que saber desenhar de tudo. Pô, isso aqui eu falei ontem, né? Eu estava falando sobre isso ontem. O ilustrador, ele não precisa saber desenhar de tudo. Pensa bem, se você, o cliente chega para você, ele olha, ele ignora o seu portfólio, ele vê, apesar de ele ver todas as ilustrações que você faz ali, ele te pede para fazer uma coisa que você não faz, tá? Por exemplo, você tem um estilo cartoon, o cara te pede para desenhar um cavalo hiperrealista, tá? Você não precisa saber desenhar de tudo. Se você não, se você viu o que o cliente quer e ele não o pedido dele não condiz com o que você faz, você pode simplesmente negar de fazer o trabalho, tá? Gentilmente você chega para ele e fala: não, isso daí eu não faço, ou você pode até falar: eu não sei fazer, tá? Não tem nenhuma vergonha em falar isso, tá? É muito pior você pegar um trabalho que você não sabe fazer e depois se queimar com o cliente, tá? Se queimar no mercado, porque é muito fácil de se queimar no mercado. Então é preferível você falar que você não está disponível para fazer, ou até mesmo falar que você não sabe fazer aquilo, tá bom? Então o ilustrador não tem que saber desenhar de tudo. E muitas vezes também, né, é questão de referências. Pô, você, como eu falei, eu quero que você desenhe um elefante. Você não é obrigado a saber como é um elefante de cabeça, tá? Então você vai buscar referências, tá bom? Vai buscar referência ou até mesmo de outras coisas, de cores, busca referência de texturas, tá? De perspectivas. Você pode pegar referência de tudo. Então, o ilustrador, ele não precisa saber desenhar de tudo, porque tem muita coisa na mão dele, tá? Internet ajuda demais, gente. A internet está aí para isso. Você pegar referência e você incluir na sua ilustração, tá? Geralmente, assim, o cliente não vai buscar ver se você pegou a referência de uma foto, né? Ah, não sei desenhar cavalo, eu peguei a referência de um cavalo. Ele não vai ver, ele não vai falar, não, eu não quero que você use referência. Ele não vai falar isso, tá bom? Não vai falar. Não precisa ter medo, não. Ele não vai lá. Ele não vai pesquisar na internet, jogar lá. A não ser que você realmente copie as coisas. Isso aí não pode, tá? Copiar é feio. Papai não gosta, tá bom? Não copie, mas use referência. Referência é importante e eu sempre uso referência. Toda vez que entra um projeto, para mim, primeira coisa que eu faço, né? Depois de aprovado pelo cliente e tal, a gente já acertou, já, né, assinou contrato e tal, cria uma pasta de referência e começa a buscar referência na internet, tá bom? A não ser que seja coisa muito simples mesmo que eu possa fazer sem referência. Mas geralmente eu busco referência e eu estudo sobre o assunto para entregar um trabalho legal também, né? É sempre importante você fazer um estudo ali e você pensar como um ilustrador, um pesquisador, tá? Então faça pesquisas e pegue referência mesmo, não tem problema. Tá legal? Mito número 6, não tem trabalho para todos. Como assim não tem trabalho para todos? O mercado está em ascensão. Cada vez mais estão pedindo ilustradores no mercado. E isso é uma grande oportunidade para quem está começando agora. Tá? Às vezes você pensa, poxa, não, eu não vou ser ilustrador porque, sei lá, eu não vejo por onde
vai entrar trabalho para mim, entendeu? Gente, primeiro você tem que começar. É a dica que eu dou. Primeira coisa, começa e você vai ver que os trabalhos começam a surgir, tá? Então, primeira coisa que você tem que fazer, né? Que eu sempre falo aqui, é ter um portfólio legal e se você não quiser procurar cliente, você vai ver, né? Às vezes com o seu próprio portfólio, os clientes chegam até você. E às vezes você nem imagina por onde eles vêm. Você nem imagina como é, né, a procura de um cliente ou de uma agência ou de uma editora, como eles procuram por ilustradores. E eles estão sempre procurando, tá? Eu já tive muito contato com o diretor de arte, art buyers. Às vezes os art buyers, eles vasculham a rede, tá? E eles criam as pastinhas dele lá com nomes dos ilustradores. Você nunca vai saber se o seu nome não está lá numa pasta, tá? Porque às vezes ele precisa de um ilustrador para um projeto e o teu traço, o teu estilo se encaixa direitinho com aquele projeto e a partir dali você vai ter trabalho. Então é assim que funciona. E outra coisa, um trabalho chama outro. É impressionante. Quando você começa a trabalhar, quando você começa como ilustrador, você vai ver como vai chover cliente. É impressionante. É engraçado até. Porque às vezes você, né, tá sem trabalho nenhum. De repente vem uma enxurrada de trabalho para você. Vem cliente de todos os lados. E às vezes parece que é de época, né? Tem aquela época antes do Natal, aquela época no começo do ano, tá? Então sempre tem trabalho para a gente. E não precisa se preocupar com isso, tá? Não precisa se preocupar porque tem trabalho. É só você saber procurar e você ter, né, um portfólio legal, tá? E o resto, às vezes, você encontrar o cliente não é assim um bicho de sete cabeças também, tá bom? Se oferecer trabalho no início. Existe site, o próprio Behance, né? Tem coisas de trabalho lá, né? Tem uma área lá só para são clientes procurando por profissionais, tá? Tem no LinkedIn, tem naquele outro que eu esqueci o nome. Tem um outro lá que é mais para design, né? Mas tem muito trabalho, tá? Tem muito trabalho, fique tranquilo quanto a isso. É só você ter perseverança, tá bom? E trabalhar direitinho também, né? É aquele negócio. Você pega um cliente, não se queima com ele de jeito nenhum, porque isso aí acaba espalhando para outros possíveis clientes, tá bom? Número 7. Estou velho demais para começar. Olha, gente, eu não acredito nisso, tá bom? Eu vejo muitos profissionais, e além de tudo, do ramo artístico, tá? Eu vejo muitos profissionais do ramo artístico, não só ilustradores, mas também os músicos, pintores, tá? Tem tantos outros aí que começa já, né, numa certa idade. Eu mesmo tenho alunos, tenho pelo menos uns 3 alunos com mais de 50 anos. Tá? E são pessoas que estão super empenhadas em aprender a ilustrar, tá? E eu falo para vocês, para começar não tem idade. Sempre pense dessa forma, tá? Nunca é tarde demais para você correr atrás do seu sonho. Eu vejo muita gente assim que fala, poxa, mas eu já estou com uma certa idade e eu quero. Eu não quero morrer, né? Eu não quero morrer sem antes tentar entrar nesse mercado de ilustração. E eu acho isso bem bacana, pessoa já mais idade estudando, né?
Eu tenho um aluno que ele estuda também, ele faz, tá estudando para fazer games. Olha só, cara com 58 anos estudando para fazer games. Não é legal isso? Eu acho uma maravilha. Então, é aquele negócio. Tem muita gente, tem gente que chega para mim e fala: olha, eu tenho 30 anos. Será que eu estou na idade? Pelo amor de Deus, cara, 30 anos, você tá no início ainda, tá? Eu comecei assim, como ilustrador em agência, eu comecei com 21 anos. Mas como freelancer, eu comecei com 44. Tá? Eu montei esse estúdio que eu estou hoje aqui com 44 anos. Tá? E aí e as coisas foram andando, tá bom? Boa noite, Gunter. Fala, Gunter. O Gunter foi o cara que deu a ideia ontem da ilustração lá pro Orc lá, né? Orc não, como é? O Ogro, né? A gente fez um ogro baseado na ideia dele. Ele que deu a ideia pra gente. Boa noite, cara. Seja muito bem-vindo aqui à nossa live. Bom, já falei da idade, agora mito número 8. Não sei falar outra língua, estou limitado ao mercado nacional. Eu não falo inglês. Eu não falo inglês. E 90% dos meus clientes são de fora do Brasil. Tá bom? Então, o que mais que eu posso falar? Você não precisa falar outra língua. A arte, a ilustração, ela tem a linguagem universal. Tá? O cliente vai entrar em contato com você e não tem nada mais fácil do que você copiar o texto e jogar no Google Tradutor, gente. E na hora de falar com ele da mesma forma, tá? A única coisa que eu falo para vocês é assim: você tem que saber escrever. É uma coisa que é importante. Porque o Google Tradutor ele não vai traduzir certas gírias daqui, né? Ou o jeito que você fala, ou se você escreve errado, tá? Então, presta muita atenção nisso. Existem frases que o Google Tradutor traduz errado. Então, às vezes, se você está na dúvida, pega ali. Puxa vida. Desculpa, estou rindo aqui porque eu li o comentário aqui da Jana para ela falar, para mim falar um pouco em inglês. Ela sabe como eu falo inglês, né? Thanks, Jana, thanks. Depois eu falo com você, tá? Então, assim, você pega aquela frase, né? Você está com dúvida sobre ela, se ela está escrita corretamente em inglês, você vai e joga no próprio Google, tá? Não no tradutor, no Google mesmo, e às vezes ele te dá ali, ele vai te corrigir, ou então ele vai dar outras maneiras de falar aquela frase, tá? Então, com o tempo, quando você já tiver com muitos clientes, você vai perceber que algumas frases são faladas assim comercialmente, né? Falando, são muito iguais, tá? Então, às vezes, eu não vou falar inglês aqui porque realmente a minha pronúncia em inglês é muito ruim. Mas às vezes existem algumas frases. Então, quando você vai falar assim, vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá. Tipo assim, você vai falar para o cliente se ele está satisfeito com o que, né, com o sketch que você mandou. Então você vai falar assim, ó, por favor, deixe-me saber o que você pensa, tá? Então essa tradução você joga no tradutor, ele vai traduzir da forma correta, tá? Assim, deixe-me saber o que você acha. E não. Fala aí o que você pensa, tá? Não, ele vai traduzir errado, tá bom? Não vou falar, Evaldo, não vou falar, não, tá? Então tipo, let me know about you think, né? Deixa-me saber. Já falei em inglês, tá?
Então, deixe-me saber o que você acha, ou deixe-me saber o que você pensa, tá? É mais ou menos assim. As frases, às vezes, são muito parecidas quando você vai falar. Então, eu mesmo tenho um vocabulário bem limitado quando eu vou falar com os clientes, tá? Bem limitado mesmo. Então, às vezes, eu sempre uso assim, por exemplo, quando você vai falar, o cara falou, tá aprovado, tá aprovado o esboço. Aí você vai falar para ele, pô, soa bem, né? Sounds good, tá? Soa bem. Como você vai pensar? Você não fala desse jeito em português, mas é assim que se fala em inglês, tá? Sounds good. Parece bom, traduzindo, tá? Ou sounds great, né? Parece ótimo, né? Soa ótimo, tá? Então, existe aquelas frases que você vai guardando, né? Você pode até escrever essas frases, copiar e colar na hora que você for falar com o seu cliente, tá bom? Mas sempre pesquise antes, tá bom? Para ver se você não está falando besteira. E quando você for dar risada, não usa kkk, pelo amor de Deus, tá? KKK para eles é ofensivo, tá? E existem algumas coisas ofensivas. Se você vai trabalhar com um cliente de Portugal, por exemplo, algumas frases são ofensivas para eles. É a mesma coisa em espanhol, tá? Então, toma cuidado com o que você escreve, vê se você está escrevendo direito, tá? Perde uns minutinhos a mais na hora de mandar o e-mail para o cliente, para você não falar besteira e depois, né, o cara ficar louco da vida com você. Tá bom? E não vou falar inglês, já falei um pouco, já dei uma fala aqui, não quero humilhar ninguém nessa sala, tá bom? Vamos lá para o mito número 9, finalmente o último. Preciso ter equipamentos caros para começar. Para começar, não precisa, tá? Você não precisa ter equipamento muito caro para começar, porque geralmente quem começa na ilustração geralmente são os caras com pouco poder aquisitivo. Eu vejo muito, gente, eu vejo muito. Vocês me desculpem. Se você não está nesse. Se você tem um bom poder aquisitivo, né? Você tem um equipamento bom para ilustrar, você me desculpe, tá falando isso, mas a verdade é que muito ilustrador que começa é duro, né? Não tem, como diria a minha avó, não tem onde cair morto, tá bom? E, é, chato falar, mas é verdade, gente, é verdade. Então, para começar, o que você precisa? Para começar na ilustração digital, você precisa de um computador, é claro. Você precisa de um monitor. Se você for trabalhar com Illustrator, você precisa de um mouse, tá? Você não precisa mais do que isso. Um celular, talvez, para você, né, tirar foto do seu desenho, para você vetorizar depois, tá? Se for trabalhar já com a arte bitmap, né, com Photoshop, com essas coisas, você vai precisar vai ser bom você ter uma mesa, tá? Trabalhar com mouse, com pincel, com os pincéis do Photoshop, tá? Não é muito legal. Então você vai precisar de uma tablet, tá? Então, os meus equipamentos aqui, eu não tenho muito equipamento. Eu tenho um Mac, né? Um computador da Apple, um monitor da Apple, eu tenho um iPad, tenho uma mesa digitalizadora Wacom, tá? Scanner, eu tenho um scanner, mas eu já não uso mais, né? Todos os esboços que eu faço é pelo iPad, tá? Mas você não precisa ter um equipamento muito caro, não. O importante é você começar. Esse que é o importante. Quando você começar a ter os seus dinheiros, você começar a ter dinheiro, quando começar a pintar os clientes e você começar a pôr o dinheiro no bolso, não fica só no bolso, não. Começa a investir em equipamento, tá?
E equipamento, assim, não precisa ser um Mac de 60, 100 mil reais, tá? Que existe, né? Não precisa ser uma máquina super poderosa. Se você for trabalhar com Illustrator, ele é bem levinho, se você não trabalhar com muito textura, tá? Você não trabalhar com muitos pontos. Uma ilustração como essa daqui que vocês estão vendo na tela, ela é leve, tá? Muito levinha, tá? Então não precisa de um super computador, né? Não precisa daquele computador com 64 de memória, não precisa daquela placa de vídeo para rodar aqueles super jogos, tá? Então não precisa de nada disso. Começa com o que você tem. Esse é o importante, é começar a ilustrar, é começar no mercado. E às vezes você fala, eu preciso me preparar, nossa, eu não estou preparado. Cara, esse é o problema. Um ilustrador nunca vai estar preparado. Um ilustrador vai estar sempre evoluindo, tá? E com a evolução dele tem que evoluir também os equipamentos, tá? Equipamento bom também é legal, né? Então, assim, cadeira boa, uma mesa na altura certa e aqueles equipamentos que eu falei para vocês, tá? Um computador, um mouse e um monitor, tá bom? Monitor eu acho que é uma peça importante, porque se um monitor meia boca, ele não vai te dar as cores corretas e ele vai acabar com a sua vista, tá? Com a sua visão. Então, um monitor, às vezes, é bom você dar uma... assim, logo quando você pegar a sua primeira graninha, invista em monitor, tá? Monitor é uma coisa importante. Beleza. Vamos agora conversar um pouquinho? Vamos lá. Então, eu estava falando aqui com o Fábio, né? Vamos lá, Fábio. Esse mercado me interessou e de... Ah, tá. Olha, é bem legal, sabe? Trabalhar com pôster deve ser uma maravilha, cara. Eu adoro. Eu já vendi arte para pôster, mas as artes que eu já tinha, tá? As artes que eu já... As mesmas artes que eu vendia para camiseta, eu vendi para os caras fazerem pôsteres também, tá? Eu acho que o de banda de rock é super legal. Eu curto, eu tenho uma pasta no meu computador só com esses posters de banda, cara, porque tem uns que são muito legais, né? E esses, às vezes você pode fazer um pôster fantasia, né? Você não precisa ser aquele pôster sobre que vai estar lá no festival, não sei o quê. Você pode fazer um fantasia e vender nesses sites especializados em posters, né? Então procura aí, é só você digitar no Google sites especializados em pôster que aposto que aparece, tá? Eu lembro do Gig Poster e lembro, eu estava vendo um ontem, cara, e eu esqueci o nome dele. Esqueci mesmo. Mas depois, se você quiser, depois eu procuro, né? Se entrar lá em contato comigo pelo Instagram, eu te passo alguma coisa, tá? Vamos lá. Hernandes Gunter. Rubens, você pode dar uma dica para encontrar o seu tipo de mercado? Eu gosto muito de desenhar no estilo comics e personagens de corpo inteiro, mas não sei como criar meu portfólio para o mercado. Bom, Gunter, eu estava falando ontem, né, que às vezes o mercado, alguns tipos de mercado, apesar de ser muito legais, eles são um pouco limitados, tá? Eu já tentei entrar eu já fiz quadrinho e tentei entrar para o mercado americano. Eu ia conseguir se eu tentasse mais, tá? Eu ia conseguir. Mas eu parei. Eu desisti por motivos pessoais, tá bom? Mas se você curte fazer quadrinho, você curte esse estilo, tá? Você falou que curte ilustração mais fantasioso, né? Meu, vai atrás, cara. O mercado é o seguinte: você vai ter que. Mercado
aqui no Brasil está difícil para isso, tá? Quadrinho nunca deu dinheiro no Brasil. Eu falo por experiência própria, eu já lancei quadrinho aqui no Brasil e realmente não foi para frente porque não se ganha muito dinheiro, não dá para você viver disso, só disso, entendeu? Então isso seria mais um hobby do que um trabalho mesmo, tá bom? Mas no mercado de fora é bem mais valorizado, é claro, tá? Só que assim, né? Você trabalha pra caramba, você vai ter que trabalhar pra caramba. Se for trabalhar com quadrinho, por exemplo, você tem que trabalhar pra caramba. Porque pensa bem, você tem que fazer pelo menos uma página por dia de quadrinho, tá? E o mercado é esse, cara. O mercado no Brasil é quase inexistente, tá bom? Infelizmente é assim. Então, começa a pensar trabalhar para fora. Você começa a fazer. Você pode fazer, né, quando você já tiver bom nisso, começa a fazer testes e mandar para editoras de fora, tá bom? Faz uma pesquisa aí, sei lá. Você quer trabalhar na Marvel? Quer trabalhar na DC? Quer trabalhar em outras, né, umas editoras menores? Talvez você consiga, de início, né, ou no começo, assim, trabalhos menores em editoras menores. Mas a partir daí, a coisa começa a andar, tá bom? Eu gosto de desenhar. Tá, personagem, corpo inteiro. Tá bom. É assim, ó, Gunter, você tem que diversificar um pouco o seu portfólio, tá? Se você desenha só personagens, começa a pensar também em desenhar cenários, tá? Desenhar prédios, desenhar, sei lá, pedra, árvore, tá bom? Então, quando você vai fazer o teste lá para o mercado de fora, eles olham muito isso, a composição dos seus quadrinhos, tá? Então, eles sempre gostam de ver coisas em perspectiva, eles gostam muito de... Você tem que desenhar prédios, que é uma coisa que se usa muito, né, nos quadrinhos. Carros, por exemplo, tá? Coisas em perspectiva, o personagem em poses diferentes, tá? E a dinâmica do seu traço, tá? Às vezes você vai desenhar, vamos supor assim, vai desenhar o Wolverine, né? Dando um soquinho assim, não. Você tem que fazer uma coisa visceral mesmo, uma coisa bem, sabe, agressiva. Então, coloca bastante agressividade quando é uma cena de ação, tá? Exagera o máximo que você puder. Porque assim, a gente quando é ilustrador, a ilustração é uma coisa, né? 2D ali, é uma coisa achatada, cara. Então você tem que passar o máximo de sensação de movimento que você puder. E é isso que eles olham é isso que eles querem no seu traço. Você pode ter o traço mais bonito do mundo, mas se você não sabe fazer esse tipo de cena, esse tipo de, sabe, de expressão, você não é contratado, tá? Principalmente assim. A gente é daqui do Brasil, então a gente tem que ser melhor do que os caras lá para conseguir o trampo. Olha os artistas brasileiros que fazem quadrinho lá fora. Você não vê um ruim, né? Você não vê um meia boca ali. São todos muito bons, tá? Você vê ali o Ivan Rios, cara. O Ivan Rios é um puta de um ilustrador, né? Um puta de um quadrinista, cara. Vê os trampos que ele faz, né, cara? Então você tem que se espelhar nesse tipo de artista quando você for fazer as suas ilustrações, tá bom? Tenta chegar o máximo possível perto deles, tá bom? Essa aí é a dica que eu dou. Hernando José Pereira. Se for para fazer um ranking dos melhores ilustradores do mundo, o Brasil estaria em qual lugar, na sua opinião? Olha, Hernani, desculpa. Eu acho que é assim, para mim, acho que é um dos top 10. Sinceramente, cara.
E você sabe que a artista brasileiro está sendo muito bem valorizado no exterior. Tem muita gente boa. Tem o João Ruas, que é um puta de um ilustrador. Tem o Will Murray, que faz as ilustrações do Danger and Dragon. Acho que não, acho que é do Magic, né? Aqueles cards lá. Tem o Rafael Grampá. Cara, tem muita gente boa aqui do Brasil trabalhando lá fora. E às vezes é gente que a gente nem conhece, a gente nem sabe que é brasileiro. E às vezes o cara, né, começa a ficar mais conhecido, vai morar para lá, porque aqui realmente está difícil para ilustrar, para assim, para se ganhar dinheiro com esse tipo de ilustração, tá? Aqui, esse trampo que eu faço, essa ilustração mais comercial, beleza, cara, você está trabalhando no Brasil, né? Você está trabalhando para o mundo, não tem essa, tá? Mas às vezes alguns ilustradores que participam, por exemplo, eu conheço ilustradores que estão o tempo todo participando em Comic Cons, assim, sabe? Então o cara vai morar para lá, porque lá é o lugar dele, tá? Ele está no meio dele. E eu vou falar para vocês, está sendo muito valorizado o artista brasileiro, tá? Eu acho que é um dos top 10 do mundo, tá bom? Na minha opinião. Evaldo, e sobre o mercado de estampas para camisetas? Algum site em específico? Ô, Evaldo, tem um monte de site para camiseta, cara, um monte, tá? Vamos citar, aqui no Brasil, a gente tem a Collab 55, eu tenho loja lá na Collab 55, tem a Montique, né? E a Dimona. Agora lá fora tem demais, cara. Tem a T-Public, tem a Treadless, Design by Womans. Na Espanha tem a Pamplin, que é muito boa, paga muito bem, paga em euros. Tem algumas na Inglaterra. Cara, tem muita coisa. T-Ferry, a Zazel, não é Zazel, é Zazel. Não sei como pronuncia. Tem a Society 6, tem, cara, Redbubble, tá? Então tem muito assim, site para estampa de camiseta. E não só estampa de camiseta, né? Canecas, case de celular, tem para tudo, cara. Então, às vezes uma arte sua você consegue vender para um monte de produto, tá? Eu sempre falo de POD aqui, né? POD, para mim, é uma das fontes de renda passiva melhores que você pode ter. Existe POD hoje de posters, de toalha, tem para tudo, entendeu? Que às vezes uma arte você pode vender para vários sites e ficar vendendo ali direto, né? Uma renda passiva. Quem que não quer uma renda passiva? Né? Então, mas pode ficar tranquilo, né? Já que você é meu aluno, eu vou conversar muito com você sobre isso, tá bom? A gente vai fazer a mentoria semana que vem e a gente conversa bastante sobre esse assunto. Tá, Fábio Santos, eu comentei contigo porque o seu estilo de ilustração inspira demais com esses traços. Ah, sim. Olha, eu morro de vontade de fazer uns posters, sabe? Eu vejo um amigo meu lá fazendo e eu tenho vontade de fazer também. E, assim, eu já fiz... Eu gosto muito de rock, sabe? Eu gosto muito de rock e eu já fiz algumas coisas baseadas em música, por exemplo. Eu curto muito... eu fiz estampa para a música do AC/DC, e já fiz... E já tem uns projetos aqui, né? Uns esboços também com mais música do AC/DC, mais música de outras bandas também. Então, eu gostaria muito de fazer, tá? E eu até, sabe, tem uns projetos assim, cara. Mas assim, eu sou o tipo do cara que eu acabo fazendo
uma coisa que serve tanto para estampa de camiseta quanto para um pôster, tá? Então, dá para ganhar dinheiro, dá para ganhar mais dinheiro dessa forma, tá? Se você fizer uma coisa já pensando em vários produtos que você pode colocar, tá? Eu sugiro que vocês façam o mesmo. Mas, assim, essa coisa de fazer pôster para a banda é muito legal. Eu apoio você e gostaria de ver o que você está fazendo, tá? Se você quiser, você pode me mandar as coisas lá pelo Instagram, tá? E a gente bate um papo melhor. Akuma, fala Akuma. Grande Akuma. Opa, Husky, tem algum mercado para ganhar dinheiro rápido com a ilustração, mesmo sendo iniciante? Tenho, eu acabei de falar. O POD é uma grande fonte de renda. Você não vai precisar de cliente, tá? Você não vai precisar correr atrás de cliente. Tem também esse mercado de banco de imagem. Banco de imagem também, se você for bem produtivo, dá dinheiro, tá? Mas tem que ser produtivo, não só no banco de imagem, mas o POD também você precisa ser produtivo. Você tem que jogar muita arte no mercado, tá? Para você ganhar pingado, tá bom? Porque às vezes, por exemplo, eu fiz uma venda no Colab 55 esses dias, e eu até ri, porque o cara, eu recebi R$ 1 e pouco por uma venda de uma camiseta. E é muito pouco, né? Eu acho muito pouco. Imagine quantas que eu tenho que vender para ganhar R$ 100, né? Vou ter que vender 100 camisetas, cara. Quase 100 camisetas. Já que mais no mercado internacional não é assim, tá? Você vai ganhar em dólar, você vai ganhar bem mais. Então, eu sugiro mercado internacional, tá bom? Ganhar em dólar é coisa linda de Deus. Às vezes você ganha R$ 1 aqui num POD aqui do Brasil e ganha $1 no POD dos Estados Unidos. Você está ganhando 5 vezes mais, não é? Então, é muito mais vantajoso. Se bem que você pode, né? Você pode fazer sua lojinha aqui também. Só falo para você que você não vai ganhar bem. A não ser que você tenha mas muita camiseta lá mesmo. Tipo, milhares de camisetas lá para você ganhar. Tá bom? Mas assim, para iniciante, para quem está começando, ganhar dinheiro rápido não é uma coisa tão fácil, tá? Assim, ganhar bem, entendeu? Então você tem que, sei lá, você tem que pensar em produzir bastante, tá? Eu não sei o que você gosta de fazer. Por exemplo, você gosta de desenhar mangá, por exemplo, né? O teu apelido Akuma, você gosta de desenhar mangá? Talvez você ganhe bastante dinheiro fazendo sticker e vendendo no Redbubble, né? Então começa a procurar esses mercados, começa a procurar esses sites. É assim que você começa a ganhar dinheiro no início. E o bom de tudo isso é que você começa a fazer o seu portfólio. Você trabalhar para você mesmo é a melhor forma de você montar um portfólio bom, né? Porque você vai fazer aquilo que você gosta e aquilo que você sabe fazer. Então, o teu trabalho vai ser legal e você vai poder montar um portfólio legal. Você não precisa ter clientes para montar um portfólio, né? Você pode fazer desenho, montar o seu portfólio com trabalhos autorais. É muito válido isso. Às vezes, o trabalho fica muito melhor do que você trabalhar com cliente, né? Você trabalhar para você mesmo, tá bom? Evaldo, gosto muito de rock também. É isso aí, pô. Você é dos meus, então, tá? POD, Akuma. POD. Print on Demand, tá? Onde posso fazer? Não, o Print on Demand, eles são sites, né? Eles são sites de venda. Ele vende os seus produtos. Você cria a arte e você monta tipo uma lojinha dentro do site deles, tá? E lá depois você tem que fazer
você tem que promover a tua arte, você tem que promover o teu produto, e toda vez que vende lá, eles mesmos, eles se encarregam de produzir e enviar para o cliente, tá? E você pega o dinheiro só livrão, assim, tá? A grana vem livre para você. Livre não. Como que eu posso... Já estou perdendo a voz, que vocês estão percebendo? Você vai ganhar uma comissão de venda, tá? É isso que eu queria falar. Você vai ganhar uma comissão de venda por aquele produto. Então, cada produto que eles vendem com tua arte, você vai ganhar uma comissão. Então, isso varia de site para site, tá? Mas o termo POD, que é Print on Demand, é assim. Vamos supor que é uma camiseta, tá? Então, você joga a arte lá, beleza, tá lá. O cliente entra no site, vê a tua arte, gosta, compra. Ele compra como uma camiseta. Então, no momento que ele compra, aí uma ordem de serviço vai lá para a produção e eles imprimem a camiseta e embalam e enviam para o cliente. É isso que é um POD, um Print on Demand, tá? É uma impressão por demanda. Tá bom? Então, se escreve P de pato, O de ovo e D de dado. Tá bom? Vamos lá. Olha o Hernani aqui já. Sobre a inteligência artificial, fazendo ilustração com clique. O que você acha sobre? Olha, Hernani, quando surgiu a arte digital, a arte por computador, muita gente começou a falar que, né? Não vou mais precisar de ilustrador, o computador vai fazer a ilustração, né? E isso não aconteceu, a coisa só aumentou, só melhorou para a gente ilustrador com a arte digital. A inteligência artificial, eu não sei se vai substituir a criatividade. Eu não sei se a criatividade vai ser substituída por inteligência artificial. Talvez um dia seja, né? Mas aí todo mundo vai perder o seu emprego, né? Não é só o artista. Vai ser todo mundo, porque a inteligência artificial vai fazer os robôs que vão fazer o trabalho braçal. A inteligência artificial vai fazer, sei lá, a comida no restaurante. Cara, não dá para pensar assim. Mas eu vi ali que a inteligência artificial faz umas coisas legais, né? Só que assim, eu não sei como ele trabalha, se ele pega coisas da própria internet e vai montando. No caso, assim, eu que sou um artista vetorial, ainda não existe inteligência artificial para vetor. Por enquanto, eu estou salvo. Sei lá se eu estou salvo, mas por enquanto eu estou salvo, porque a inteligência artificial ainda não faz vetor, ele faz só em bitmap. Então, o que eu falo para vocês? Migrem para o Adobe Illustrator e vocês vão sempre ter trabalho, tá bom? É isso que eu falo para vocês. Senão, a inteligência artificial vai roubar o emprego de vocês, tá bom? E façam o meu curso também, tá bom? Brincadeira, tá, gente? Brincadeira à parte, mas eu acredito que tão já não vai acontecer isso não, viu, Hernani? Então já não acontece. Pelo menos não a criatividade, tá? Eu não acredito que um cliente que precise, por exemplo, de uma ilustração específica, ele vai digitar lá e vai aparecer a ilustração que ele quer. Eu ainda não acredito nisso. E quero não acreditar também, tá? Mas é isso daí. Eu acho que é isso. Esse é o meu pensamento, tá? Posso estar errado também. Aliás, como tudo que eu falei aqui hoje, posso estar errado. Tá? Eu não sou dono da verdade. Entendi, Husky. Obrigado pela ajuda. Thanks a lot. Thanks, Doc. Tá. Obrigado, cara. Obrigado, Akuma, por estar aqui. Obrigado, Hernani. Obrigado, Evaldo, Fábio, todo mundo, o Gunter, todo mundo que escreveu aqui no chat.
e quem não inscreveu também, tá? Muito obrigado a todos. E quem curtiu, quem gostar do conteúdo, se quiser, pode se inscrever aqui e ativar o sininho, tá? E seguir a gente, deixar comentários aí também, tá bom? Boa noite, Gunter. Boa noite todo mundo, gente. Valeu mesmo. Obrigado. E vem comigo que vocês passam de ano, hein?